Olha, agora nós vamos conversar com o vereador Carlos Hermes, que também é professor, estudante de Direito, e vai falar sobre um assunto muito atual. Na verdade, atual entre aspas, porque é um assunto muito antigo. Muitas pessoas viveram essa época da ditadura também, a ditadura do regime militar. E agora pode haver uma intervenção militar no Brasil. Sobre esse assunto vamos conversar com ele, historiador também, conhece a história do Brasil a fundo. Professor, vereador, estudante de Direito, Carlos Hermes, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Notícia em Foco para a Web Imperatriz, para o Brasil e para o mundo. Muito prazer sempre estar nesse programa e falar desse tema que é urgente, que é muito presente na vida do país e que esse é um momento de muita tensão, né? Porque as pessoas estão pedindo intervenção militar sem, de fato, conhecer com profundidade o que de fato representa uma intervenção militar e um regime militar para um país. Para começar a nossa primeira pergunta, o senhor é contra ou a favor da intervenção militar? Olha, eu sou absurdamente contra, sou revoltadamente contra qualquer ideia de regime militar. Por quê? Porque eu sou historiador, eu conheço a história do Brasil a fundo e eu sei o que representa. As pessoas que estão pedindo, elas precisam entender que os militares eles são importantes na sociedade. Eu defendo a presença dos militares na sociedade, mas para resguardar o regime jurídico do Estado democrático e de direito. Hoje, não há como uma sociedade viver sem o trabalho da segurança pública. Agora, a governança é papel para a sociedade civil organizada. Porque quando os militares governaram o Brasil, nós tivemos um período de 21 anos, de 1964 até 1985, de muita violência, de muita repressão, de muita censura. As pessoas que hoje defendem, elas precisam entender. Você não tem mais direito a lutar pelo teu direito. Essa coisa de organização de greve, sabe, para lutar por direito, acabou. As pessoas estão fechando o BF, fazendo greve, os caminhoneiros, e estão pedindo intervenção militar. Gente, se tivesse regime militar, nem greve você podia fazer, sabe? A imprensa completamente censurada, a música, os artistas completamente censurados, os seus direitos políticos de votar, de ser votado, de se organizar no seu bairro para poder lutar pelo seu direito. Às vezes, vereador, luta por minha rua. Gente, você não tem mais direito de organização sindical, organização em associação comunitária, organização nenhuma. Por quê? Porque passa a ser visto pelo regime militar como uma ação subversiva, um atentado ao Estado de Segurança Nacional. E qual é a consequência? Normalmente falam assim, apenas no regime militar, apenas os comunistas foram presos. Mas o que é entendido como comunista para os militares naquele período? Todo cidadão que lutava por liberdade, que lutava por democracia, que lutava por justiça social, não ia olhar, perguntar se você era filiado no Partido Comunista, não. Todo aquele que lutava por democracia eram presos, tá? Não havia direito de habeas corpus, todo mundo conhece que é um remédio jurídico que garante ao indivíduo a sua integridade física, inclusive o direito de lutar por liberdade. O AI-5, o Ato Institucional número 5 de 1968, baixado pelo presidente Costa e Silva, ele censurava, acabava com habeas corpus, direitos políticos de todo mundo. Não existe Congresso Nacional. Mas o Congresso não vale nada, tem que acabar mesmo. Gente, você que tem a oportunidade de avaliar melhor o seu voto. O Congresso que está lá só é corrupto porque as pessoas não avaliaram o voto, venderam, negociaram. Não é a violência militar que vai resolver isso. Não há civilidade nisso. Ou seja, as pessoas elas não são levadas pelas ideias, pelo que elas pensam. O regime militar é autoritarismo, é violência, é repressão, é tortura. Veja bem, se você tiver uma opinião contrária àqueles que governam, os militares, aqueles que tinham opinião contrária, não precisava ser bandido não, gente, criminoso. O que era criminoso? Era estudante, professor, tá? Era trabalhador rural, tá? Intelectuais, artistas, esses eram tidos pelo regime militar como criminosos, subversivos, jogavam tudo num bolo só, entendeu? Esses perdiam a sua própria vida, os métodos de tortura.
Eu fico pensando, o cara não conhece os métodos de tortura do regime militar brasileiro, Kleber, foram os mais avançados do mundo. Tá? Eu estou falando aqui do pau de arara, em que a pessoa era pendurada numa estrutura de madeira, pendurada com os braços presos, apenas os órgãos genitais aparecendo por trás e sendo batido. Estou falando aqui de pancada mesmo, no que popularmente chama de zovo, nos ovos, né? Ou seja, até ficar roxo, botava o indivíduo com a cabeça dentro da água até ele falar. Tortura psicológica. Tortura, ou seja, professor, mas é importante para poder tirar a verdade. Meu amigo, num método desse, a verdade é o que o torturador quer ouvir, entendeu? Se for para incriminar outro, vai ouvir. Nós tínhamos a cadeira elétrica, que a pessoa era colocada na cadeira nua e era colocada num ambiente fechado, frio, e ligada a cadeira, água nos pés, ou seja, não há humanidade. Você que é cristão, cara, pelo amor de Deus, você não pode defender o mal, sabe? A destruição da dignidade, da vida humana. Então, o regime militar brasileiro é um exemplo de que nós não podemos retroceder. Nós temos que olhar para frente. A democracia não é boa, ela precisa ser melhorada. Para isso, a mudança tem que ser estrutural. O cidadão precisa exercer a cidadania, precisa saber votar, não vender o voto, não vender o voto por favor qualquer. Analisa as pessoas, ou seja, a radicalização da democracia é o controle social das contas públicas. As pessoas precisam entender que o futuro se constrói com participação nas decisões políticas e não com a completa retirada dos direitos políticos das pessoas. Olha, nós estamos aqui conversando com o professor de história, o historiador Carlos Hermes, do que com o vereador, tá? E de repente você é uma daquelas pessoas que colocou no seu carro aí, tá, adesivo, colocou aí aqueles dizeres dizendo eu apoio a intervenção, e de repente o senhor e a senhora nem conhecem a fundo essa história. Talvez você também seja uma daquelas pessoas que tenha compartilhado o vídeo dizendo eu quero a intervenção no Brasil. Só para você ter uma ideia, você que ainda não conhece a fundo essa história, professor, vamos começar lá de cima. O que aconteceria com a presidência da República, com o Congresso Nacional, se houvesse de fato uma intervenção militar, notadamente com o presidente da República? A primeira coisa, a deposição do presidente, o fechamento do Congresso Nacional. No primeiro momento, aqueles deputados favoráveis ao regime militar, eles poderiam ser mantidos, como fez Castelo Branco em 64. Castelo Branco, até a Constituição de 1967, que foi promulgada em 67 e é considerada uma Constituição semi-outorgada, porque ela era um misto de ditadura, ficaram apenas os deputados do regime militar, apoiadores do regime militar, e todos os que eram contra foram cassados. Então ela foi aprovada na Assembleia Nacional Constituinte e votada, mas ela era ditadora e, de certa forma, abrangeu todos os elementos do regime militar. Toda a censura que eu falei anteriormente. Colocou como sendo lei. Tá certo? Então, no Brasil de hoje, fecharia o Congresso Nacional, haveria perseguição a todos os parlamentares de esquerda, ou seja, aqueles que são da linha que chamam de comunista, que, na verdade, eu diria até que o comunismo clássico nunca foi praticado, né? Mas eu, por exemplo, sou um vereador do Partido Comunista do Brasil. Eu seria um alvo, claro, do regime militar. Prisão, possivelmente tortura, enfim. Não apenas eu, mas todos os militantes políticos de esquerda, nacional, estadual e municipalmente, seriam perseguidos. Tá? Só de esquerda não, os de direita também. Aqueles que são de direita, mas que defendem liberdade democrática, que tem, esses também seriam perseguidos. Os estados que teriam governadores contrários ao regime militar, esses seriam alvo de intervenção militar nos seus estados. As prefeituras, as maiores também, que tivessem governo contrário ao regime militar, esses seriam feito intervenção, inclusive nas câmaras. Nós tivemos em Imperatriz, na década de 60, quando governava o prefeito João Menezes, está no livro de Adalberto Franklin, né, Repressão e Resistência em Imperatriz, ele coloca claramente o governo
militar, além de retirar o prefeito do poder aqui em Imperatriz, também fez intervenção na Câmara de Imperatriz. Então, possivelmente a Câmara também sofresse intervenção militar. Por quê, gente? Porque o regime totalitário não precisa de parlamento. As constituições outorgadas, diferença de outorgada, eu estou dando essa palestra para os alunos sobre os 30 anos da Constituição Federal, que agora no dia 5 de outubro completa 30 anos. As constituições, elas deixam de ser promulgadas, seja democrática, elaborada democraticamente, e elas são outorgadas, ou seja, impostas, colocadas de acordo com o que o presidente quer. O presidente e os seus assessores mais diretos. Então, ela tem como consequência muito dano para a sociedade. E há uma ideia de que os militares eram honestos. Olha, gente, eu não tiro aqui... respeito muito os militares hoje, inclusive, e realmente, de fato, a corporação, os militares são pessoas idôneas. Mas naquele período, como que você poderia dizer que os militares eram completamente idôneos quando governavam? Por quê? Porque não tinha como investigar. Os órgãos de investigação, eles eram censurados, não era permitido, não tinha Ministério Público, não tinha Polícia Federal para investigar. É assim que será, se tiver de novo. Entendeu? Não tinha imprensa para poder mostrar como mostra hoje as coisas erradas, entendeu? Então, realmente, precisa repensar isso. E há uma propaganda que você tem que saber. Nós vamos salvar o Brasil do comunismo. Foi assim em 1937, quando Getúlio Vargas, que havia sido assumido o poder e na Constituição de 1934 assumiu como democrata, Revolução de 30, Constituição de 34 assumiu como democrata. Em 37 estabelece Estado Novo, ditadura militar. Qual foi o argumento? Salvar o Brasil dos comunistas. Por quê? Porque Luiz Carlos Prestes, que era foi líder do tenentismo na década de 20 e que liderava o Partido Comunista do Brasil, fez um movimento chamado a Intentona Comunista, que era exatamente para livrar o Brasil da elite nacional que oprimia. Então ele usou um argumento: vamos salvar o Brasil dos comunistas. Agora, em 64, recentemente, o argumento foi o mesmo. Vamos salvar o Brasil dos comunistas. O que era o comunista que eles acusavam? O presidente João Goulart. O que João Goulart fazia? Era um trabalhista da linha de Getúlio Vargas, na segunda fase do trabalhismo de Getúlio Vargas, democrático. Então, o João Goulart propunha a reforma agrária, dividir as terras para aqueles que não têm. Isso mexe com o interesse da propriedade dos grandes proprietários. Fazer reforma tributária, tributar aqueles que mais têm dinheiro, tributar mais, porque havia muita sonegação de impostos naquela época. Uma reforma tributária mais justa para os pobres, os trabalhadores. Queria fazer reforma da Previdência, mas não essa que está aí, que protege as grandes empresas que devem 400 milhões de reais para a Previdência, mas era bilhões, mas era para fazer uma reforma que atendesse ao povo. Ou seja, ser comunista, gente, é defender o interesse do povo, sabe? Tentar dividir a riqueza que o país tem. Então, para os Estados Unidos, em 64, cujo capital internacional tinha um interesse direto na nossa economia nacional, destruir a economia nacional para o capital internacional dominar. Então, a intervenção, o regime de 64 foi por essa razão. Tanto que foi financiado pelos militares americanos, pelo governo americano, tá? Através de um embaixador, Gordon, Mr. Gordon, que era um embaixador norte-americano, que financiou e articulou o regime de 64. Então, o discurso de patriotismo que hoje está colocado também não vale. Por quê? Como é que você é patriota e faz acordo com o capital internacional para dominar a nossa economia e o nosso povo? Tá? Então o regime tem um discurso anticomunista e patriotismo, mas a verdade é que levou o Brasil a viver os piores momentos da sua economia e da vida social. Muito bem, então, e portanto, nós estamos conversando aqui, encerrando inclusive esse bate-papo, essa aula, na verdade, é uma aula de história para quem ainda não conhecia mais profundamente essa história do regime militar e uma possível intervenção no Brasil mais uma vez. Olha, a gente quer agradecer, professor, desde o início, hein? Sempre professor Carlos Hermes explicando, e a gente quer também que esse vídeo seja compartilhado por todo o Brasil para que você possa
compreender e entender melhor a história do nosso país. A gente agradece, deixa aqui um espaço para o senhor reforçar algo que eu deixei de perguntar concernente ao regime militar ou à intervenção militar. Só um recado a todos que estão aí na luta, os caminhoneiros. A luta de vocês pelas bandeiras que foram levantadas, elas são importantes, a sociedade apoia. O que vocês precisam ter cuidado é que dentro do movimento dos caminhoneiros existem os intervencionistas. Não são todos, aqueles que querem intervenção militar. Então, a sociedade, ela apoia a causa dos trabalhadores, mas ela não apoia o regime militar, a intervenção militar. É só essa mensagem, a mensagem de que nós precisamos de democracia e aperfeiçoá-la, tá? Porque se você gosta da sua liberdade de opinião, se você gosta da sua liberdade de organização, ser um país livre, se você gosta da imprensa demonstrando e apresentando o que tem de errado no país, se você gosta dessas coisas, não defenda o regime militar, porque isso acabará completamente. Defenda os militares como estão agora, defendendo a democracia. E eu tenho certeza que a maioria dos militares são filhos da classe trabalhadora, são trabalhadores e sabem muito bem que quando o regime é colocado, o primeiro alvo é o pobre. E os militares terão, se acontecer uma intervenção, que atuar diretamente na censura daqueles que são da mesma classe social. É uma coisa que ninguém quer. Nenhum militar tem certeza que quer regime militar. Por quê? Porque o militar não tem poder. Quem tem poder é o alto comando. Né? Ele apenas é o que vai para a linha de frente, inclusive correr risco também de ser parte dessa violência toda. Não desejo isso nem para os militares que estão fardados, que estão aí cumprindo o seu papel importante de resguardar a ordem social, e muito menos para a sociedade que já experimentou isso e não foi nada agradável.